Bom dia a todos. Hoje, um dia bastante especial, né, dia 4 de fevereiro, onde é comemorado o Rishun. No Oriente, Rishun é o começo da primavera, né? Ou seja, o fim do inverno, né? Fim do sofrimento. Porque o inverno rigoroso nos países frios são bastante complicados, né? Como agora no Japão, recorde até hoje nunca visto um frio como agora, né? Então, essa sensação de sair do sofrimento, né, é justamente esse de Rishun. Eles calculam como sendo 1/8 de dias depois do solstício, né, dia 22, 23. E calculam 1/8 para dar essa data de 4 de fevereiro. Quer dizer, já é o número de Kanon, né? 1/8, 18. E Meixo Sama explicava que é uma data importantíssima no que se diz a termos de mudanças, né? Mudanças de cenário, ou seja, um momento em que o mundo vai transformar. Essa é a data de 4 de fevereiro. E no dia de ontem, né, as religiões, principalmente shintoístas, comemoram o Setsubun, que é jogar o feijão torrado, né? Inclusive nessa época vende em todos os supermercados feijão torrado para as pessoas comprarem e fazer essa cerimônia em casa, que é nada mais, nada menos do que pegar o feijão torrado e jogar, né, em direção à porta e pedindo que a fortuna fique e que o demônio saia. A fortuna fique e que, como o Meixo Sama explicou, que Kuni Tokotachi no Mikoto, né, saia fora. Pois bem, estamos num mundo que algo está errado, né? Porque, à medida que vamos evoluindo, a tendência era que o ser humano ficasse cada vez mais feliz. Mas não é o que está acontecendo, né? Cada vez mais o ser humano infeliz, cada vez mais o ser humano mais doente, né? Cada vez mais um mundo caótico, né? Então, nessa frase, a fortuna fique dentro, Kuni Tokotachi fora, né? É a mesma coisa que a gente está rezando ou fazendo essa prece, né? Que o remédio fique dentro, né? Que a purificação fora, né? A ignorância fique, a sabedoria fora, o materialismo fique, espiritualismo fora, o egoísmo fique e o altruísmo fora, né? Com isso, o ser humano tem rezado essa cartilha, né? Que nos é ensinado a rezar essa cartilha, né? Mas o que a gente percebe é um ser humano cada vez mais infeliz. Ontem lançou o carro que voa, né, sozinho. Deu certo, voou. Carros que andam sozinho, né? Aparelhos que falam, conectam em qualquer lugar do mundo, né? Mas em nenhum momento isso traz a felicidade do ser humano. Quer dizer, não está trazendo a felicidade para o ser humano, né? Mesmo aparelhos que conectam, mas o ser humano nunca esteve tão longe, né, das pessoas. Então, alguma coisa na essência,
alguma coisa na partida que foi ensinado errado, né? Ou o ser humano foi enganado, né? E acreditou piamente até hoje que esse é o caminho da felicidade, né? Mas que cada vez mais as pessoas percebem que não é esse o caminho. Quando tem aquelas lutas na televisão né, de luta livre, essas que estão fazendo muito sucesso, o UFC, né? Horrível, por sinal, pois é uma briga generalizada, sem luva, sem proteção. Aí quando um fecha uma chave de braço, alguma coisa assim, se o outro bater assim, 3 tapinhas, aí larga, né? É porque ele pediu, eu perdi, né? E larga a mão. Mas tem muitos que ficam segurando, falando que aguenta e acaba se machucando feio, até levando ao óbito. Mais ou menos, o ser humano está como se aguentando, olhando todas essas coisas que não está dando certo, mas está aguentando. Em vez de pedir, bater 3 tapinhas, fala, não, eu desisto, não é assim. Por que não desistir e procurar, né, o verdadeiro caminho? Essa data, né, 4 de fevereiro, aqui no Kototama 27, né, que foi especialmente preparado para essa data, né, Meishu Sama tem um ensinamento aqui, que foi extraído do Tempo Chegou, né, que eu vou ler um pedaço, né? Como disse, estamos em um período de preparação, e só mesmo quando estivermos prontos é que as ações purificadoras generalizadas terão início. Assim sendo, presenciaremos situações de alegria e de tristeza. Kanon também é conhecido como Daihi Bosatsu, divindade que irá se manifestar justamente neste período de intensas transformações a que me referi antes. Entretanto, é preciso considerar que Deus não está restrito apenas à manifestação de dor ou tristeza, mas sim que é Ele o Salvador. Dessa forma, quando Daihi Bosatsu se manifestar para salvar, manifestará também uma grande misericórdia. E já estamos bem próximo dessa época em que, obviamente, o Jorei virá a ser o único meio de salvação possível para todos. E justamente agora, né, percebemos, né, um mundo que está devagarinho, pouco a pouco, entrando nessa fase. E o porquê, né, de a estátua de Kanon, né, ou seja, Kanon foi colocado por Meishu Sama em Ribeirão Pires, né, e daquele tamanho, para que a gente não esqueça, né, em nenhum momento, que o tempo chegou. Né. Assistindo na televisão um pânico que está tomando conta das autoridades de saúde, pois se dá vacina, morre. Se não dá, morre. Quer dizer, está entrando em pânico. E imagine isso em escala maior. O que falta para ser em escala maior? É a misericórdia ainda, Deus segurando, né? Mas toxina para isso nós temos. Toxina para esse sofrimento nós temos, né? Ainda há tempo para todos, né, dar essa tapinha nas costas. 3 tapinhas e desistir, né? E tomar o verdadeiro caminho. Né? Não lutar. Né? Lutando, para que fim que vai levar, né? Então, no dia de hoje, né, a mudança que a gente quer para, né,
para a Luz do Oriente ou para todos nós é justamente esse, né? Não contrariar a vontade de Deus, né? Que os seguidores de Canon não devem criticar os erros dos outros, né? E sim ser como Canon, né? Na sua mais infinita misericórdia. E é uma misericórdia incrível. Tem uma pessoa, um membro, né, que a gente conhece e que dedica, mas por 3 vezes fez faltas muito graves perante Meixo Sama. E na nossa visão que a gente assiste e fala, nossa, depois dessa Meixo Sama não perdoa, né? E a gente fica olhando. Mas eis que esses dias a pessoa recebeu uma graça imensa. Fala, meu Deus, eu não daria, né? A gente pensa, não é possível. É a misericórdia infinita, né? Mas o problema é que está chegando o tempo do acerto de contas, ou seja, como está no ensinamento, o balanço final, né? Está chegando a data limite para o balanço final. E para isso a gente precisa chegar mais ou menos bem para esse balanço final, né? Não com dívidas astronômicas. Nesse ensinamento, né, nesse Kototama, tem também a palestra do reverendo Nakahashi, e ele fala também de diversas coisas, principalmente dessa data de Rishun, e também a existência de pessoas que têm a visão espiritual, né? Aí eu lembrei de algo e eu queria relatar, né? Vai fazer em torno de 20 anos em que estava no Japão, né? O meu cunhado do meu pai, né? Marido da minha tia, e ele tem uma faculdade de visão espiritual. Ele consegue enxergar as coisas espirituais, mas o reverendo nunca ficou assim 100% convicto de que o que ele estava vendo era uma grande realidade. E aí, na visita de um budista, que também tinha essa faculdade espiritual, então que ele pediu, né? Pediu para os dois vivenciarem a parte espiritual. Eis que ele pergunta para um, e o que ele vê é exatamente o outro, que o outro vê. Então ele chegou à conclusão que 2 vendo, então, que teria certeza do que está vendo. Aí com isso, o reverendo levou eles para o mausoléu de Meixo Sama. E jamais ter falado de Meixo Sama para esse budista, né, levou para o mausoléu. E justamente pediu para relatar o que via. Aí ele falou, eu vejo uma casinha muito pequena, mas assim, igual casa de chá, bem feitinha, tudo no alto da colina, né, ali no alto da colina. E lá está um senhor assim, assim, assado, né, que é Meixo Sama. Mas, e como ele está, né? Ele falou assim, ele está correndo muito. Ele é um rapaz jovem, né? E correndo muito, para lá e para cá. E suando, né? O rosto todo suado. E aí, de repente, ele correu para o alto da colina. Eu falei, mas onde você vai? Né? Para esse monge budista. Ele falou assim, ele está me chamando. Né? Ele correu. Aí aquilo ficou gravado em mim, né, tudo isso acontecido. E a gente perguntou para ele o que Meixo Sama falou para ele, mas ele falou, não, foi um segredo. Então ficamos na curiosidade. Mas, esses dias, um membro sonhou com Meixo Sama. Exatamente sonhou dessa forma. Ou seja, jovem, para lá e para cá, correndo para lá e para cá e suado, bastante suor, né? Pois estava assim fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então
Nós vamos agora, né, comemorar dia 10 agora, a ida de Meixo Sama ao mundo divino, né? Goshoten. Mas que Meixo Sama falou que ele ia ficar lá na colina. Né? Ele não falou em nenhum momento, eu vou voltar. Eu vou para o mundo divino, ou eu vou para os... Né? Ele ficou com a gente aqui. Ficou com a gente nesse plano terrestre. Né? Por isso, falar quem é o mestre da luz do Oriente, vocês têm que ter na ponta da língua Meixo Sama. Ah, mas quem é o atual? Meixo Sama. Né? Quem que está vivo? Meixo Sama. Né? Essa necessidade de mudarmos um pouco esse conceito de quem está vivo, quem não está. Porque a gente tem uma visão totalmente materialista da coisa. Por exemplo, o reverendo dá aulas 24 horas pela internet, né? E muita gente assiste. A nossa ministra Solange brinca que a gente fica aqui tentando fazer membro. Ele faz mais membro que a gente. Né? Eu assisto a aula do reverendo, por isso que eu vim aqui. Né? Então ele está fazendo mais, quer dizer, ele está muito mais vivo do que a gente. Né? E quanta gente há de que está praticamente morto, andando morto. Né? Então quem está vivo de verdade? Né? Quantas pessoas que em momento de perigo chama por Meixo Sama ou chama por Kanon e imediatamente é atendido. Por que imediatamente? Porque está perto, está no mesmo plano. Né? Essa ideia, né? Por exemplo, pode ser uma analogia assim um pouquinho forçada até, mas quem já viajou de avião, né? E tem a classe econômica, né? A classe executiva e a classe primeira classe. O direito de Meixo Sama é a primeira classe, justamente pelo nível espiritual, né? Nível do coração. É dado grande privilégio de ir para a classe... São 180 graus, imagine, 180 níveis de primeira classe. Mas ele optar por ficar na econômica, para ficar perto das pessoas, né? Tendo direito à primeira classe. Econômica e mesmo assim nem sentar, né? Ficar sempre cuidando das pessoas, ajudando. Porque é ótimo, é uma coisa que leva a gente para outro lugar, tudo, mas a classe econômica, convenhamos, é bastante complicado quando é muitas horas, né? É bastante desconfortável. E imagino que seja muito mais para Meixo Sama, né? Por um mundo com esse grau de conflito e de desavenças e coisas que desagrada muito a Meixo Sama. Mas que mesmo assim aguentando e ficando conosco e soando para a gente, né? Assisti um documentário na televisão japonesa que mostrava um determinado artesão que tinha os filhos, mas que os filhos não queriam seguir o que o pai fez por anos, o avô fez por anos, o bisavô fez por anos. O nome foi construído através de gerações, um nome respeitado pelo que faz. E o filho não quis. O filho quis trabalhar, quis ir para fora, né? Como pai, claro que a gente quer a felicidade da criança, do filho. Mesmo que ele fique na nossa casa por resto da vida sem trabalhar, a gente acaba cuidando dele, né? Até o fim, pois é assim, é o amor de pai, né? Mas que com certeza para ele fica uma pitadinha de
tristeza por não seguir, né? E aqui no ensinamento, o Meixo Sama tem um pouquinho, a gente sente um pouquinho disso, que é a necessidade do crescimento da gente, né? Claro que ele vai cuidar sempre da gente, mas não ser um bebê para o resto da vida espiritualmente, né? A necessidade da gente também conseguir pelo menos uma parte da gota do suor dele que seja o nosso também, né? Que a gente consiga uma gota menos de suor no rosto dele, né? Que a gente assuma essa gota. Porque para um pai, orgulho maior de que o filho se autossustenta, tem uma vida, uma carreira, uma vida bastante boa, e o orgulho é o pai, né? E deve ser assim com Deus. A gente tem que dar esse orgulho, né, a Deus, pois para isso há necessidade da gente crescer espiritualmente, não ficar eternamente como bebê, pedindo, ele vai atender, mas quando é a hora da gente ajudar, agora eu cresci, agora eu entendi, agora eu vou, né, vou trabalhar junto, né? Essa necessidade, né, de crescimento espiritual, porque muitas religiões preferem esse tipo de atitude dos membros, que fique na dependência, né, dos líderes espirituais, eterna criança, para que a instituição fique sempre preservada, né? Mas o reverendo, quando descobriu que poderia fazer aulas pela internet, né, começou. Falei, é esse o caminho, né? Ficou muito feliz e começou. Era de dia e de noite, aulas e aulas, né? E aí perguntava quantas pessoas estão assistindo. 10 pessoas. Vai aumentar, né? E feliz, porque ele descobriu que um jeito de entrar na casa das pessoas, um a um, né? Em detrimento à própria instituição, né? No caso dele, Luz do Oriente, porque muita gente pensaria assim, não, se eu fizer assim, a pessoa não vem para o culto, não fazendo gratidão, acaba a instituição Luz do Oriente. Mas ele nunca pensou isso. Tanto é que muita gente não embarcou nessa, de dar aula e falar que pode ter o seu ponto de luz na sua casa, fazer oração em casa, onde estiver, vai ser a igreja, né? E aí começou, né? E nem por isso, né, a Luz do Oriente acabou. Pelo contrário, muita gente que assiste às aulas em agradecimento, faz donativos expressivos de outros países, de outras localidades, né, acreditando em Meixo Sama, que é o caminho de Meixo Sama. Então, essa grandiosidade, né, do que pode ser feito, né? Então, hoje, por exemplo, ele estaria muito orgulhoso de ver os números, né? No total, já passou de 400 mil visualizações. Para a internet é pouquinho, mas para a gente, quando que a gente ia conseguir falar com 400 mil pessoas? Faz o cálculo, 10 minutos por pessoa, quantos anos levaria para falar com 400 mil pessoas? Né? Então, aproveitar esse dia de mudança, né? Mudar da cabeça da gente o como viver, né? Dar esse tapinha nas costas e voltar para a origem do ser humano. Ou seja, se o ser humano não tivesse o Espírito Divino em cada um de nós, se fosse só o Espírito secundário no Espírito da gente, esse mundo, todo mundo estaria muito feliz. Faz as coisas erradas aqui, ali, e o Espírito secundário cada vez mais feliz.
Mas não é o que acontece com a gente. Né? No final, dá aquela tristeza. Né? Porque falta ali algo que é realmente a verdadeira felicidade. A gente fica muito feliz de ter, né, um líder religioso católico, né, com bastante, assim, na linha de Canon, né, na linha da misericórdia. Então, cada ensinamento que ele passa aos seus fiéis, tudo, é de uma profunda sabedoria e de uma profunda beleza. Né? E aí eu recebi esse pela internet e eu queria compartilhar com vocês, né, do Papa Francisco, que ele diz o seguinte: os rios não bebem da própria água, as árvores não comem os próprios frutos, as flores não espalham fragrância para si, o sol não brilha para si mesmo. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Essa é a essência do ser humano. A gente está fugindo 3.000 anos, ou até mais, da essência nossa. Né? A gente quer ser verdadeiramente feliz, né? A gente tem que buscar essa essência. Né? Estamos agora na época de carnaval, onde as pessoas vão tentar ser felizes, a todo custo, com base no secundário. Né? É bebida, é nudez, é tudo que o secundário gosta. E vai tentar ser feliz. Agora me falem no quarta-feira de cinza, quem ficou feliz assim na eternidade? Né? O reverendo sempre comparava ao dia em que Kunito Okotati no Mikoto foi preso e condenado, houve um grande carnaval. E ele fala que o carnaval, justamente nessa época, é herança dessa grande festa. Essa grande festa por ter matado Deus. Então, o que tem para comemorar? Né? É comemorando a própria infelicidade nossa. Então, tinha muitos avisos, fala, esse período, se cuide. Mais do que outros períodos, esse período agora, uma vigilância, né, espiritual mais cerrada consigo mesmo. Então, para o dia 10 agora, que vai cair bem no carnaval, comemorarmos o Goshoten de Meishu-sama. 23 de dezembro ele nasceu para o mundo. Mas dia 10 de fevereiro ele nasceu em todos os planos espirituais, né? Do divino ao nosso terrestre. Porque por ter passado como um ser humano, ele se completou. Né? É como se uma divindade entendesse o ser humano. O que é ser, viver nessa terra. Com o que é viver sobre todas essas influências espirituais existentes no mundo, contrárias. E ele entendeu, ele nos entende. Né? Então, nada melhor do que essa data ser praticamente o mais importante da nossa religião. Né? Então, convido a todos, né, para dia 10 de fevereiro, bem no meio do carnaval. Né? Estaremos aqui fazendo a verdadeira festa, né? Que é em louvor a Meishu-sama. Muito obrigado pela presença de todos.